Olá, educando, tudo certo com você? Espero que sim. Hoje a gente vai ver nessa aula, então, situações líquidas patrimoniais. Vamos relembrar um pouquinho sobre o conteúdo passado, que a gente viu sobre o patrimônio, e vamos trabalhar nesse item aqui, que é algo a mais que vai cair dentro daquela tabela, nosso T grande, para poder trabalhar. Então vamos lá, situações líquidas patrimoniais, aula 1. Então é o seguinte, nesse item específico, a gente vai ver agora então que nós temos, relembrando, nós temos bens, direitos e obrigações, que a gente já viu no bimestre passado, referente a isso. Então vamos ter bens, certo? Vamos ter direitos e obrigações. Então esse aqui é só uma tabelinha, informando o que é bens, que nós temos direitos, que tem obrigações. Depois disso, o que acontece? O que é situação líquida patrimonial? É a questão que nós vamos trabalhar agora, que é o quê? São a soma de bens com direitos, subtraindo das obrigações, certo? Então é a soma de bens e direitos menos as obrigações. Isso é a situação líquida patrimonial, certo? Se você olhar então aqui nessa tabelinha aqui de baixo, nós vamos ter o quê? O ativo, que seria a parte, o ativo seria a parte dos bens mais os direitos, com a ideia de subtrair, ou seja, menos as obrigações, que é esse aqui. Então, se eu pegar aqui o ativo menos as obrigações, vai dar o resultado de 70, certo? Então, seria essa a ideia para a gente poder trabalhar nesse instante. Tranquilo? Então, só um resumo básico, então, repetindo. Então, bens mais direitos menos obrigações. Vai dar um resultado chamado situação líquida patrimonial, certo? O que vai ser essa situação? A gente vai cair numa tabela que vai ter esse item também. Vamos lá, então? Então, essa aqui é a nossa tabela base. Então, olha só. Temos os bens que são caixa, móveis, estoque de mercadoria, são bens, direitos, duplicado a receber e promissórios a receber. Lembrando a vocês o seguinte, quando vocês forem trabalhar, não precisa colocar bens e direitos, pode colocar já os itens que fazem parte dos bens aqui e os direitos também, precisa escrever direitos e bens. Aqui é só para dar um exemplo para vocês. E aqui a parte de duplicação, lembrando que tudo que tem a palavra apagar, apagar e apagar, certo? Então, então eu vou ter os bens, direitos, vai ter um total aqui embaixo, 150, certo? E aqui a situação líquida patrimonial, que é o que mesmo? Lembrando a você, situação líquida patrimonial, ou seja, são os bens mais o direito menos o quê? As obrigações. E vai dar a situação líquida patrimonial. Vai dar isso. Então, fazendo esse processo, então, somando os bens mais direito, que seria 150, menos as obrigações, somando esse aqui, certo? 35 com 15 vai dar 40, 50, certo? 60, 70, 80. Então vai ser o quê? 150 menos 80, que vai dar 70, certo? Somando agora todo esse item aqui, vai dar o valor 150. Lembrando que o lado do ativo, do total, o total lá no ativo, tem que ser igual ao lado do passivo total também. Tem que ser igual os dois valores. Esse valor tem que ser igual a esse valor aqui. Se der um valor diferente, tem uma coisa errada. Então tem que arrumar, certo? Então, repetindo, mais uma vez. Então, eu vou pegar os bens mais direitos, menos obrigação, que vai dar a situação líquida patrimonial. Ou seja, vou pegar, somar essa área aqui, deu 150, menos as obrigações, que aqui deu 80, certo? Então, colocando 150 menos 80, vai dar os 70. E para chegar no total aqui de baixo, tu vai ter que fazer o seguinte, somar tudo isso aqui, que vai dar o valor aqui embaixo, certo, pessoal? Então, perceba que não é tão difícil, certo? Vamos continuar então?
E tem, dentro disso, da situação líquida patrimonial, temos os casos que podem acontecer. O primeiro caso que eu vou relatar para vocês é essa aqui, ó. Primeiro, ativo maior que o passivo, certo? O ativo maior que o passivo. Como é que funciona? Ou seja, quem que é o ativo? São os bens e os direitos. E o passivo são as obrigações, certo? Então eu tenho aqui bens e direitos e eu tenho as obrigações. Agora, se você verificar, a soma dos bens e direitos vai dar 300, certo? E a soma das obrigações vai dar 180. Então, esse caso aqui que acontece, ó. Então, o primeiro caso, ativo maior que passivo, certo? E daí o que acontece? Eu vou ter, né, algumas ideias interessantes, né? Então, olha só. A diferença está aqui, ó. Eu vou fazer o lado ativo menos o lado passivo, vai dar isso aqui. Aí, o que vai acontecer? Eu vou ter, na nossa situação aqui, ó, a situação líquida patrimonial, a seguinte situação. Eu vou ter a soma, que vai dar 300 nesse caso aqui, e o lado passivo, que são as obrigações, vai ter o seguinte. Vai ter o valor da obrigação, vai colocar cada um, e aqui a situação líquida patrimonial, como o primeiro caso é maior, o ativo é maior que o passivo, vai aparecer um sinalzinho de mais aqui, ó. E cair um sinal de mais aqui, certo? Então ele vai ser o quê? 120 positivo. Somando tudo vai dar 300 também. Aí é que vem os nomezinhos para ele. Então ele vai ter o nome, ó. Os nomes: situação líquida positiva, situação líquida ativa e situação líquida superavitária. São 3 nomes que dão para esse caso aqui, certo? Esse é o primeiro caso. Então lembrando que, como se for ativo maior que passivo, vai ter o sinal positivo, né, aqui. Agora vamos ver o segundo caso. Ativo menor que passivo, certo? Então ativo vai ser menor que passivo. Ou seja, se você olhar aqui os bens e direitos, somando aqui dá 300, mas as obrigações vai dar 340. Só colocando então a ideia, ativo menor, ativo, então bens e direitos são menores que o valor de obrigações, certo? Vamos lá. Então olha só como é que vai ficar a situação aqui. Eu vou ter a tabelinha aqui já pré-definida, mas falta o quê? A situação líquida patrimonial que não apareceu ainda, vai aparecer daqui a pouco. Então fazendo a continha, fazendo aquela conta básica. Lembrando que para ter a situação líquida tem que fazer o quê? Somar os bens e os direitos menos as obrigações. Então vou ter o bens e direitos aqui, ó, tá vendo aqui, ó, 300 menos as obrigações. Lembrando que vai dar um valor, ó, negativo de menos 40. Porém, na nossa tabela não cai diretamente esse valor. Então vai ser aqui, ó. Eu vou ter um valor aqui na frente negativo, mas aqui não influencia em nada, vai ter 40, certo? Então, ó, então eu vou ter a seguinte situação, somando 300, aqui vai dar também 300, porque aqui está o que? Negativo, então vai ter aqui o valor tranquilo. E tem os nomes para ele também, ó. Tem, ó, o nome para esse caso: situação líquida negativa, situação líquida passiva, situação líquida deficitária e situação líquida a descoberto. São nomes para essa ação que tem aqui no segundo caso. O terceiro caso, ativo igual a passivo, ou seja, os dois valores, bens, direitos e obrigações, estão no mesmo patamar. Somando bens e direitos, vai dar 300, obrigações vai dar 300. Ou seja, não deve, está tudo tranquilo, certo? Então, olha só como é que fica. Tem aqui a tabelinha pronta e tem aqui, ó. Então, eu vou ter o lado ativo 300 e o lado passivo também 300. Então, a diferença vai ser 0. E aqui, então, vamos ter a seguinte situação. Ó, lembrando aqui, o lado do terceiro caso. E agora temos o quarto caso, que é o ativo igual à situação líquida, que é o seguinte: não tenho nada a pagar, não tenho obrigação. Essa é o quarto caso, ou seja, eu vou ter aqui então a soma de bens e direitos 300, situação líquida patrimonial também 300, certo? Então vai ser positivo porque não devo, certo? Vamos lá, quinto caso, situação líquida igual a passivo, ou seja, só estou devendo, certo? Não tenho bens, não tenho direitos, eu tenho obrigações, ou seja, tem que pagar tudo que eu tenho ali, então está negativo, certo? E seria isso, pessoal. Então até a próxima aula. Valeu!
Tchau!